Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos dar início ao nosso culto Metanoia, quinta Metanoia. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, por favor. Se você quiser aí comparar, a gente vai ler na versão, nova versão transformadora, o Salmo 125. Salmo de número 125. Estaremos lendo a palavra do Senhor. E eu vou pedir depois dessa leitura para a nossa irmã Maria está fazendo uma oração de quebrantamento, de entrega. E depois eu vou convidar a Alessandra, que ela já fica aqui para me ajudar, para fazer uma oração de louvor e adoração. Amém? Salmo de número 125 vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Agora, para você não fazer confusão, vamos ler igual está ali nessa mesma versão, todos juntos, em voz alta. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. A palavra do Senhor ela é muito clara, muito objetiva, e quando ela diz que não serão abalados, mas permanecerão para sempre, ela está direcionando essa bênção para uma classe de pessoas, certo? E que classe de pessoas são essas? São as pessoas que confiam no Senhor. E de fato existe uma prática, um princípio bíblico para que essa confiança se estabeleça, que é o ouvir a palavra de Deus, é o ser alimentado pela palavra de Deus. Lá em Hebreus, se não me engano, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, por exemplo, no culto como esse, que a gente vai estar recebendo a palavra de Deus, ou até mesmo numa introdução como essa, quando a gente está lendo a palavra e refletindo sobre ela, a nossa fé está sendo alimentada. Amém? Nossa fé está se robustecendo. E à medida, então, que essa confiança, que essa fé aumenta, essa bênção ela vai também se fortalecendo na minha vida. Porque o não ser abalados e permanecer para sempre está condicionado à minha fé. Então, hoje, nesse culto Metanoia, nós estaremos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, mas recebendo também direção para a nossa vida. Daqui a pouco o pastor José Mauro estará trazendo uma palavra de Deus ao coração da igreja, aquilo que o Senhor já plantou no coração dele. Então absorva essa palavra, se alimente dessa palavra, tome essa palavra para a sua vida. Muitas vezes a gente quer ouvir a palavra, puxa, o irmão fulano podia estar aqui, o irmão ciclano, né? E não, a palavra é para nós, para quem estamos aqui hoje nessa noite, para que essa fé, essa confiança seja trabalhada no Senhor. Amém? Então quero convidar aqui a Maria vai orar, essa oração de quebrantamento, de entrega, e depois a Alessandra estará fazendo uma oração de louvor ao Senhor. Pai amado, Pai querido, bem-aventurados são os que confiam no Senhor, não serão abalados. E quando nós estamos na Tua presença, o Senhor exerce em nós a fé, a confiança no Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas vezes que deixamos de confiar no Senhor, de confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem o melhor para nós, que é o Teu Santo Espírito trabalhando em nós para nos amadurecer, para nos fortalecer. Cada palavra, ó Pai, que o Senhor lança ao nosso coração é gerando a fé, é gerando a compreensão, é gerando a maturidade, Senhor. E nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra que vem sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, Senhor, nos trazendo, ó Pai, a verdade, essa verdade que nos liberta de nós mesmos,
Nos libertas, ó Pai, de sermos escravos do pecado. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes, ó Pai, que entristecemos o Teu Santo Espírito, pelas coisas que deixamos de fazer, pelas coisas que fizemos, ó Pai, que desagradou ao Teu coração. E ensina-nos, Senhor, a nos render por completo, ó Pai, a nos render aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, porque muitas vezes, Senhor, somos resistentes, Senhor, resistentes naquilo que o Senhor está querendo fazer. Espírito Santo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está gerando, e nós muitas vezes, Senhor, ficamos resistentes ao Teu agir, Senhor, mas nesse momento nós queremos repreender toda a resistência, em nome de Jesus. Queremos lançar por terra toda a resistência, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de sermos cheios da Tua presença, cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua palavra, cheios de fé, porque nós queremos confiar plenamente em Ti, Senhor. Queremos confiar, Senhor, que mesmo olhando para as circunstâncias, Senhor, e vendo tudo, ó Pai, ao nosso redor, dizendo que não, o Senhor é o Deus do impossível, ó Pai. O Senhor é o Deus, ó Pai, que não há impossibilidades para Ti. Se preciso for, o Senhor nos faz caminhar sobre as águas. Se preciso for, o Senhor ressuscita os mortos, ó Pai. Não há impossibilidades para o Teu agir. Não há impossibilidades, Senhor. Nós que impossibilitamos muitas vezes o Teu agir em nós. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos nos render em submissão, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. Ministra em nosso coração. Teu Santo Espírito tem liberdade para falar conosco, para falar ao nosso espírito, Pai, para ministrar ao nosso espírito e nos fortalecer, Espírito Santo. Queremos estar com ouvidos, ó Pai, sensíveis àquilo que o Senhor tem para lançar sobre nós. Em nome de Jesus, esse culto é Teu, Senhor. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, é para Tua honra e glória. Então seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, e Te agradecemos, crendo, Senhor, que tudo já está preparado por Ti. Tudo, ó Pai, já está preparado pelo Teu Santo Espírito, e o Teu Santo Espírito tem liberdade aqui para curar, para libertar, para restaurar, para ministrar em cada coração a restauração, ó Pai, a vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Te rendemos graças. Amém e amém. Te louvar, Senhor, nessa hora. Como a Tua filha orou, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor, em adoração, em entrega, porque entendemos, Senhor, que somos Teus e não existe, Senhor, outro lugar para se estar se não for na Tua presença. Por isso, Senhor, nós nos rendemos nessa hora em adoração, porque sabemos quem Tu és, Senhor. Apesar, Senhor, de ser uma longa caminhada em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, nessa noite nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos, Senhor, Te conhecer muito mais. A nossa alma, Senhor, ela clama por Ti. O nosso espírito, o nosso coração se alegra em estar na Tua presença, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que Tu és o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Rei, e por isso nós nos prostramos diante dos Teus pés, Senhor, e rendemos a nossa adoração a Ti. Então, Senhor, recebe nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, seres falhos, pequenos como crianças, mas nós estamos aqui nos rendendo a Ti, porque sabemos que Tu és perfeito, que Tu és santo, que Tu és único, que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Somente o Senhor pode nos curar, somente o Senhor pode nos libertar. E por isso nós estamos aqui, reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos. Então toma o Teu lugar, Espírito Santo de vida, nessa noite em nossos corações. Senhor, nós não queremos limitar o Teu agir. Nós não queremos bloquear o Teu agir nas nossas vidas. Por isso vem, Espírito Santo, em todas as áreas, Senhor, dentro de nós, e realiza, Senhor, as Tuas obras que desde o princípio o Senhor tem realizado. E
E bem-aventurado aquele, Senhor, que se abre para ouvir e receber a tua transformação, para receber, Senhor, dessa palavra viva que nos transforma. Te louvamos por isso. E que, Senhor, alcance a cada um aqui, Senhor, em sinceridade, na sinceridade do coração de cada um, porque o Senhor é puro. E, Senhor, aqueles que, Senhor, estão aqui em sinceridade, receberão dessa palavra e contemplarão, Senhor, a transformação, contemplarão, Senhor, a cura. Aleluia. Que já está preparado Nós para cada cremos. um. Então nós queremos acessar nessa Sim, noite Deus. e te agradecer, Senhor, pela tua bondade sobre nós. E por isso, Senhor, nós declaramos que tu és o nosso Senhor. Então Aleluia, toma o teu Jesus. lugar nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos e te aplaudimos, Senhor. Aplaudimos a tua presença, Aleluia. Senhor, que é santa. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos declarar que Ele é o Rei. Não só declarar, mas nós vamos celebrar isso em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Se necessário for, tire o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Oh, a alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Se necessário for, tire o pé do chão. Tire o pé do chão. Aleluia. Tire o pé do chão. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos declarar com toda a força da nossa vida, com tudo que é em nós, com todo entendimento, com toda a fé do nosso coração. Vamos declarar que não há ninguém maior do que o Senhor. Aleluia. Porque todas as coisas convergem para Ele. Por meio dEle e para Ele são feitas todas as coisas. Inclusive eu e você fomos feitos para isso. Por
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Oh, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, Pra sempre, amém. glória, yeah, glória, pra sempre, glória, pra sempre, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que você nesse momento agora, em nome de Jesus, diante da presença do Senhor, diante da glória do Senhor que envolve toda essa terra, e quando a gente entende que essa glória envolve toda essa terra, envolve toda a sua vida, eu queria que você desse nesse momento alguns segundos, alguns minutos de gratidão a Deus. Você louvasse ao Senhor, não com um cântico talvez decorado, mas com palavras novas, palavras espontâneas, vindo do teu coração. O Senhor está aqui nessa noite, Ele está pronto para ouvir aquilo que o nosso coração
tem para oferecer para Ele. Eu queria que você fosse grato, você fosse grata nessa noite, declarando para o Senhor o seu obrigado, a sua gratidão, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem sido na tua vida. Por isso você tem alguns minutos para declarar para Ele a gratidão que está no teu coração nesse momento. O Senhor olhe para o teu coração e veja nessa noite aquilo que você tem como tesouro, aquilo que você tem como sacrifício vivo, santo e agradável diante dos olhos dEle, para oferecer ao Senhor em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Senhor, nessa noite, a nossa gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido. Algumas coisas, Senhor, nós não entendemos, porque talvez a nossa limitação humana não nos permite. Mas nós ontem, como aprendemos naquele culto, Senhor, ali em Campo do Coelho, sabemos e aprendemos que todas as coisas, elas cooperam juntamente, unissonamente, em conjunto, cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós queremos nessa noite não só declarar nossa gratidão por termos sido alcançados pela salvação, mas declarar o nosso amor ao Senhor. E um amor não discursivo, não verborrágico, mas um amor de atitude, um amor que tem, Senhor, sua força na expressividade da vida. Um amor que é contemplado nas escolhas, nas decisões, no testemunho que damos do Teu nome. Por isso, com a nossa vida, com a nossa gratidão, com o nosso amor, queremos declarar, Senhor, que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso, que não há ninguém melhor, que não há ninguém maior do que o Senhor. Aleluia! Declaramos que Tu és o Rei dos Reis. Oh, Jesus! Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, seja o louvor, seja a honra. Nós te exaltamos, seja a glória para ti, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, toda a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, declaramos poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, e não há outro, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, oh, não há igual. Poderoso Deus, não há ninguém
poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Declare mais uma vez: minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Te desejo noite e dia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, declaramos tua soberania. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, oh aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Essa alma te deseja, Senhor, nosso espírito te anseia, mais do que tudo nessa vida, Pai. Estamos nesse lugar, Senhor, porque entendemos que o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite, nos trouxe aqui, nos livrou durante todo esse dia, para que nessa noite, nessa quinta-feira de metanoia, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estarão assistindo através da internet, cada um de nós, independente da geografia que estejamos, ou da situação que estejamos vivendo, seremos impactados pela Tua palavra. Nesse momento, Senhor, que nós colocamos nosso louvor e adoração diante do Senhor, sabemos que Tu estás recebendo esse louvor e que haverá uma resposta do céu em direção ao nosso coração, porque estamos conversando contigo. Estamos cultuando ao Senhor e Tu não estás estático à nossa adoração, mas eu creio, Senhor, que a nossa adoração tem atraído os céus nesse lugar, está atraindo a voz do Senhor ao nosso coração, e por isso nós não queremos endurecer o nosso coração, mas queremos Te ouvir nessa noite. Queremos, como ouvimos no início desse culto, que o nosso coração permaneça confiante ao Senhor, confiante nos Teus livramentos, confiante na Tua provisão, confiante no Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que sempre foi, é e sempre será. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, usa a Tua palavra agora nessa noite, use o Teu filho, pastor José Mauro, nessa noite, para que através, Senhor, desse momento de edificação, do ministrar da Tua palavra, o nosso coração se renda, o nosso coração se fortaleça, o nosso coração ouça a Tua voz e esteja mais perto de Ti. Oh, não. Por isso fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, glória a Deus. Amém. Pastor Zé Mauro, pode vir para cá. Glória a Deus. Aleluia. Primeira vez hoje, né, que estaremos aqui ouvindo a voz do Senhor através da instrumentalidade do pastor José Mauro. E como nós já oramos, tenho certeza que o Senhor vai falar comigo, vai falar com você.
Que Deus use esse momento da palavra para tocar também você que está em casa, seja alcançado por essa palavra em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz. O Senhor Jesus falou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria. E o Senhor Jesus, ele sempre não se preocupou com grandes multidões, tanto que ele escolheu 12 apóstolos para o seguir. Então, nós não nos preocupamos em uma grande multidão, mas nós nos preocupamos naquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração, para o engrandecimento do seu nome. E nesta noite, irmãos, eu gostaria, não vai ser possível, mas eu tinha preparado aqui uma mensagem responsiva, né, em que eu estaria pedindo aos irmãos para me ajudarem a ler alguns textos da Palavra de Deus. E o tema que nós escolhemos nesta noite, que Deus colocou no nosso coração, diferentemente daquilo que eu até havia comentado com o pastor Emerson, houve uma mudança do Espírito Santo em relação àquela mensagem, e aquela mensagem está guardada para o momento mais oportuno. E o tema de hoje seria: não desista de ser um vencedor. Não desista de ser um vencedor. E nós vamos encontrar um texto lá no Evangelho de João, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 33, perdão, aonde está dito o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus, ele venceu o mundo por mim e por você. E esteja certo que Satanás sempre vai tentar lhe convencer que você é um perdedor, para afastá-los dos caminhos do Senhor. E para isso, ele vai lançar dardos inflamados do inferno em sua mente, que é uma das 3 arenas da nossa batalha espiritual. As outras são a igreja, propriamente dita, e as regiões celestiais. E a nossa tendência humana é sempre desistir do que nos parece ser difícil de alcançar. E essa é a principal arma do diabo. Por isso muitos desistem do casamento, da família, dos estudos, da saúde, do trabalho, da própria igreja e até mesmo de viver. Eu tenho acompanhado algumas notícias na Record News e tenho ficado muito preocupado com a situação no Japão. O Japão hoje é o país onde nós temos a maior quantidade de suicídios de adolescentes e jovens. E isso é uma coisa estarrecedora. E não só no Japão, isso tem se alastrado por alguns países da Ásia e até mesmo da Europa. E nós sabemos que isso é causado pela falta do conhecimento de Deus, da sua palavra, daquilo que Ele nos garante, daquilo que nós cantamos, daquilo que nós louvamos, aonde nós depositamos a nossa confiança, como lemos aqui, que a nossa confiança está depositada no Senhor. E pela nossa confiança está depositada no Senhor, condicionalmente, nós não nos abalaremos como os montes de Sião não vão se abalar. Então, perceba que o maior índice de suicídios, como eu disse, está acontecendo nessas áreas, onde a palavra de Deus, onde o povo não professa o cristianismo. Algumas situações que enfrentamos diariamente nos fazem pensar em desistir dos caminhos de Deus, principalmente quando, primeiro, Deus nos demora a responder. Nós vemos o caso de Abraão e Sara.
Deus prometeu um filho, que seria o filho da bênção, Isaque. E houve um tempo de espera por esse filho, porque era plano de Deus que houvesse esse tempo de espera. Mas no coração de Sara nasceu um desejo de que esse filho se apressasse. Então ela convenceu, na época, Abraão em se deitar com a escrava Agar, que veio com eles do Egito, no momento em que eles desceram até o Egito por causa da fome. Todos conhecem, acredito eu, que essa história, né? Então, Faraó foi afligido por várias doenças quando eles estavam ali, mas Abraão começou a ganhar do Faraó ali rebanhos e uma série de coisas. E quando o Faraó sente no seu coração que o motivo daquilo tudo que estava acontecendo era a presença de Abraão ali, ele pede que Abraão se retire com o seu povo, e junto com eles foi a escrava Agar. Então Sara, ela se apressa naquilo que Deus havia prometido. Ela não tem paciência para esperar aquilo que Deus havia prometido. Então ela convence Abraão a se deitar com a escrava Agar, quando então nós temos o nascimento de Ismael. Mas passado algum tempo, Deus cumpre a promessa. E vem Isaque. Então, muitas vezes, quando Deus promete algo a mim e a você, a nossa paciência, como foi a paciência de Sara, ela não é suficiente para esperar que aquilo que Deus prometeu aconteça. E muitas vezes nós queremos tomar o lugar do próprio Deus. E isso muitas vezes vai nos trazer problemas. Muitas vezes nós vamos passar por situações que não deveríamos passar, porque nós nos antecipamos àquilo que Deus determinou para a nossa vida. Então isso é algo muito perigoso. Nós vamos encontrar essa passagem lá, era aí que eu iria fazer essa mensagem responsiva. Eu já fiz isso uma vez e foi uma coisa assim muito bonita, muito boa, mas o contingente hoje não irá nos permitir fazer isso. Isso está lá em Gênesis capítulo 16, verso 1 e 2. E eu gostaria de perguntar a você nessa noite, porque fatalmente isso não é uma coisa exclusiva do pastor José Mauro, isso é uma coisa que ocorre com cada um de nós. Eu gostaria de perguntar a você nessa noite, qual tem sido o Isaque da sua vida? Que tem trazido impaciência e levado a você a desistir de esperar pelas bênçãos de Deus. Segundo, as nossas dúvidas quanto à eficácia dos ensinamentos de Jesus e sobre o caráter que o Evangelho nos impõe. Muitas vezes nós vivemos o Evangelho pela metade. Nós não vivemos o Evangelho genuíno, o Evangelho total. Muitas dúvidas surgem em determinadas situações. E a eficácia dos ensinamentos de Jesus e o caráter que o Evangelho nos impõe a ter, ele não se completa como deveria na nossa vida. E isso nos traz problemas também. Então é preciso que nós vivamos o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo, e não podemos ser um cristão morno, um cristão que vai viver simplesmente de conveniências, ou daquilo que eu quero, ou daquilo que eu não quero, daquilo que eu entendo como bom para a minha vida, que eu entendo como não bom para a minha vida. Mas eu preciso viver a plenitude do Evangelho. Eu preciso viver a plenitude do caráter de Deus. A metanoia nos remete e nos leva a ter uma mente
como Paulo fala, a mente de Cristo, a mente transformada pela renovação do nosso entendimento, do que realmente Deus quer que nós façamos, daquilo que realmente Deus quer que sejamos. O Evangelho, ele é cruz. Nós não podemos perder isso de vista, porque muitos evangelhos têm sido pregados e a cruz tem sido esquecida, irmãos. E o reino de Deus, como diz a palavra, ele é tomado pelo esforço. Viver o Evangelho é pagar o preço de sermos fiéis a Deus em tudo. Não podemos ser fiéis apenas naquilo que nos convém, mas temos que ser fiéis na integralidade da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? Eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos e refletisse sinceramente no seu coração quais têm sido as dificuldades que muitas vezes têm levado você a querer desistir de seguir a Jesus. Mas pastor José Mauro, eu estou na igreja todos os dias, eu tenho participado de todos os cultos, eu tenho louvado, eu tenho orado, mas muitas vezes, nos momentos de grandes dificuldades, vem à nossa mente, ao nosso coração, muitas vezes um desejo de desistir de alguma coisa. 3. Então pense, aquilo que você realmente tem colocado no seu coração e que tem te incomodado nesse sentido. O consumismo e os bens materiais ofuscam a verdade do Evangelho e nos afastam de Deus. Nós temos aqui na Bíblia, lá em Mateus 19, 16 a 24, a conversa de Jesus com o jovem rico, né? Todos conhecem esse texto, em que o jovem rico, ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus começa a dizer a ele o que era necessário fazer, e ele começa a dizer a Jesus que tudo isso aqui que Jesus estava falando, ele já fazia. Mas Jesus, que conhecia o coração do homem, chega para ele e diz assim: olha, uma coisa te falta. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me. E aquele jovem entristeceu o seu coração e se retirou, porque ele tinha muitas herdades, muitos bens. E ele não foi capaz de superar o seu consumismo, os seus bens, para seguir a Jesus. E Jesus até comenta com seus apóstolos, né, que era muito mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha, e uma agulha aí, alguns irmãos até, houve uma certa vez que um irmão teve uma dúvida, né? Na agulha, não estamos falando agulha de cozer, né? Estamos falando agulha que era aquelas passagens que existiam, né, nas cidades, né? Aquelas passagens estreitas que existiam naqueles prédios da cidade. Era muito mais fácil passar um camelo carregado por ali do que um rico entrar no reino de Deus. Será que temos valorizado mais o ter e o poder do que o legado do Evangelho que Jesus nos deixou? Precisamos pensar nisso, com toda a sinceridade do nosso coração. Quais são os principais posicionamentos que precisamos ter para não desistirmos do Evangelho de Cristo? Então eu gostaria de trazer para os irmãos nessa hora algumas coisas que eu reputo como importantes para que nós tenhamos uma firmeza diante de Deus, sabendo que o estamos
realmente servindo em espírito e em verdade. A primeira delas é a obediência. Porque sem a obediência à palavra de Deus, sem a obediência a Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. A obediência nos tirou o relacionamento que nós tínhamos com Deus desde o Éden. Porque como Adão e Eva não foram obedientes e comeram do fruto que não era para ser comido, eles romperam essa unidade que havia com Deus. Então foi pela obediência, por exemplo, que Josué fez ruir as muralhas de Jericó. Ora, irmãos, trazendo para os dias de hoje, vamos imaginar o seguinte: em que mente caberia aquilo que nós lemos na palavra que Deus manda Josué fazer, né? Dar 7 voltas na cidade, né? Gritar, tocar a trombeta, quer dizer, é algo assim surreal, né? É algo surreal. Hoje, se isso fosse falado hoje para ser feito de alguma forma, se nós tivéssemos uma guerra ou algum embate entre povos e houvesse essa orientação como alguma estratégia de guerra para vencer ou para derrubar uma muralha de uma cidade, já que o próprio povo de Jericó, ele considerava que aquela muralha ela era intransponível, ela não poderia ser destruída ou derrubada. Mas aquilo que Deus mandou Josué fazer foi o suficiente para que aquelas muralhas viessem ao chão, fossem derrubadas e viessem ao chão. Isso está lá em Josué, capítulo 6, verso 20. O segundo ponto aqui seria a determinação. Foi pela determinação no poder de Jesus que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Isso está lá em Marcos 5, 28 a 29. Aquela mulher tendo aquele problema daquela menstruação constante, daquele sangramento constante, ela se ausenta de casa, deixa a sua casa e vai viver até junto com os leprosos e vai, né, viver em cavernas e tudo. Passou pela mão de, como diz a palavra, passou pela mão de muitos médicos, gastou muito do seu dinheiro, do que tinha, mas não conseguia ser curada. Mas pela determinação, ao ouvir falar de Jesus, ela disse no seu coração: se eu pelo menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então ela vai ao encontro de Jesus, aonde Jesus está. E ela vai e se infiltra pelo meio da multidão, e ela vai vencendo a multidão, ela vai vencendo a multidão, ela vai vencendo até o ponto que ela chega se arrastando e toca nas vestes de Jesus. E aí Jesus diz: quem me tocou? E logicamente que todos que estavam ali ao redor dele, os seus apóstolos e discípulos, eles ficaram surpresos quando Jesus faz essa pergunta: quem me tocou, porque de mim saiu virtude? Ora, Senhor, mas a multidão te aperta. A multidão está te apertando, todos querem te tocar, todos querem. Não, mas de mim saiu virtude. E quando aquela mulher toca em Jesus, imediatamente o seu fluxo de sangue é paralisado. Por quê? Ela colocou uma determinação no seu coração. E se pelo menos ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada daquele mal. O terceiro ponto que nós gostaríamos de abordar para a igreja seria a convicção no poder da palavra de Deus. Essas duas coisas são muito próximas, né? Determinação e convicção, né?
Mas há uma pequena diferença. Se nós formos ao dicionário, né, se nós formos consultar o dicionário, nós vamos ver que há uma pequena diferença entre a palavra, né, entre a situação do que representa uma determinação e uma convicção. E pela convicção no poder da palavra de Deus, Pedro jogou a rede para o lado direito do barco. Lá em João 21, você vai encontrar isso lá em João 21, 3, 6. Então imaginemos aquela situação, Pedro passou a noite toda pescando. E já cansado, junto com aqueles que estavam com ele, voltaram para a praia e nada apanharam. Então essa situação para um pescador é uma situação até certo ponto inusitada, você entrar no mar e não conseguir pegar sequer um peixe. E chegando na praia encontraram Jesus. E ele perguntou: tendes aí algo para comer? E eles disseram: não, Senhor, nós passamos a noite inteira e nada pegamos. E Jesus mandou que eles entrassem de novo no barco e jogassem a rede para o lado direito. Então, Pedro teve essa convicção de que se ele realmente fizesse aquilo que Jesus estava ordenando, o milagre iria acontecer. E aconteceu, irmãos. E aquela rede se encheu de vários peixes. Glória ao nome do Senhor. O quarto item, irmãos, seria perseverança. E foi pela perseverança que Naamã foi curado da lepra. Segundo a Reis 5, 9 e 14, até 14. Veja bem, irmãos, a princípio, quando Naamã, quando é feito toda aquela questão de apresentação de carta e de oferecimento de riquezas a Eliseu, né? E Eliseu não aceitou aquilo, e quando há aquela determinação para Naamã, você se banhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Então, eu fico imaginando, né? É uma situação, novamente, como a situação lá das muralhas de Jericó, é uma situação um pouco surreal. É uma situação, vamos assim dizer, até certo ponto inusitada. Por que eu tenho que me banhar 7 vezes? Né? E esse rio já não está tão limpo quanto era, né? Mas, apesar da resistência inicial, Naamã, ele vai e faz aquilo que foi ordenado pelo profeta. E quando ele se levanta da 7ª vez que ele mergulha, ele está totalmente curado da sua lepra. A quinta questão, irmãos, é a fé inabalável. Foi pela fé inabalável em Jesus que o centurião de Cafarnaum teve o seu servo curado. Isso está lá em Mateus 8, 5 a 13. Então, aquele servo chegando perto, né, aquele centurião chegando perto de Jesus, ele pede pelo seu servo. E Jesus chega até a comentar com aqueles que estavam ali e disse: olha, eu nunca vi uma fé igual a essa em Israel. Em que ele diz: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas basta uma só palavra tua, porque eu também sou, né? Tenho soldados à minha disposição e dou ordem, vá para lá e venha para cá, faça isso ou faça aquilo, e eles fazem. Então basta uma palavra. E Jesus disse: vai. E enquanto ele ia no meio do caminho, ele encontrou aqueles que vinham ao encontro dele, né? E que diziam: olha, ele está bem, ele está curado. Então foi a fé daquele centurião quem levou ele à vitória. Né? A fé inabalável dele que levou ele à vitória. E decorrente também de tudo isso, no item 6, nós temos a fidelidade.
Todas essas coisas são decorrentes. Foi pela fidelidade a Deus que Jó venceu todas as artimanhas que Satanás usou contra a sua vida. Isso está lá em Jó 19, 25, em que ele diz: eu sei que em breve o meu Redentor se levantará sobre, quem sabe o texto? A terra. Então Jó, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar da mulher, daquilo que a mulher falava para ele, nega esse seu Deus, apesar dos amigos, né, apesar dos problemas que ele passou, da família que ele perdeu, ele continuou fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, no final, teve o dobro daquilo que ele havia perdido. Então creia você que Deus não desiste de nós. Ele não desiste. Jesus disse: aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Não importa a condição em que você está, não importa como você está chegando, mas Ele não vai te lançar fora, porque você é importante para Deus. O desejo de Deus é que todos se convertam e se salvem. E essa questão de conversão, eu queria fazer até aqui uma parte sobre a questão da conversão, que é muito importante. Por estranho que pareça, eu estou tocando em algumas coisas polêmicas aqui, não sei se os irmãos estão entendendo as coisas polêmicas que eu estou tocando, né? Uma coisa polêmica é um diálogo que se passa entre Jesus e Pedro, quando, depois dos 3 anos de convivência, de Pedro ter visto todos os milagres que Jesus fez, de todos os ensinamentos que ele recebeu, quando Jesus diz a Pedro: quando você se converter, quando você se converter. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos achando que estamos convertidos, porque estamos na igreja há 2, há 3, há 4, há 10, há 20 anos, mas alguma coisa como aquele jovem rico nos falta. Nós não estamos vivendo a integralidade do Evangelho, e muitas vezes nós não entendemos por que as coisas não dão certo, por que os projetos que nós começamos não conseguimos concluir. As irmãs aqui sabem, né, que uma receita de bolo, ela tem que ser seguida literalmente. Eu não posso simplesmente pegar uma receita, se eu não tenho essa habilidade, ou seja, eu não fiz já esse experimento, eu não posso, numa receita, aumentar ou diminuir a quantidade de ovos, né? Inclusive a própria palavra fala que um pouco mais de fermento leveda toda a massa. Então eu não posso simplesmente pegar essa receita e mudar essa receita, porque fatalmente esse bolo vai solar. Ele não vai ser aquele mesmo bolo que seria produzido através daquela receita. E quando nós nos batizamos, quando nós iniciamos a fé, nós temos por costume, e aí eu falo da igreja evangélica e da igreja pentecostal também, evangélica e pentecostal, em dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, são a nossa regra de fé e prática. Se ela é a nossa regra de fé e prática, ela tem que ser cumprida na sua integralidade. Por isso é que Deus, como nós já dissemos aqui, o Senhor, Ele diz, né, que nós não podemos ser frios nem quentes. É isso? Não, não é isso. E nós não podemos ser mornos, porque senão Ele vai o quê? Vomitar da sua boca. Ou somos frios, ou somos quentes. E mesmo que sejamos infiéis naquilo que deveríamos ser
fiéis ou ter fidelidade total à palavra. Ele continua fiel para conosco. Ele está sempre pronto, de braços abertos, esperando o nosso reconhecimento daquilo que temos feito que não tem agradado a Ele. Porque, como diz a palavra, nós pecamos em pensamentos, palavras, atitudes e omissões. A palavra nos diz várias coisas, ela nos orienta sobre várias coisas. Aqui, Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E também fala, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando Jesus, eu não estou conseguindo ver a nossa hora, ainda temos algum tempo, pastor? O meu óculos aqui não acompanha o relógio. Já estamos 8h40, 9h40 já estaria preocupado. Nós vemos que quando os fariseus levaram, né, aquela mulher adúltera à presença de Jesus, Jesus estava escrevendo no chão, né? Estava escrevendo ali na areia, e o objetivo deles era sempre pegar Jesus numa determinada situação em que ele deixasse, né, alguma dúvida sobre o cumprimento da lei de Moisés, porque eles queriam pegá-lo nessa situação, para condená-lo. Mas Jesus, ele era 100% humano, mas 100% Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitava nele. Então ele tinha um entendimento total. Ele conhecia os corações. A presciência dele mostrava qual era o objetivo daquelas pessoas. E ele continuou escrevendo aquelas pessoas, não, porque ela foi pega em adultério, tem que ser apedrejada pela lei de Moisés, e etc, e tal. Então Jesus, com toda a sabedoria vinda do Espírito, ele diz: aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Cada um foi soltando a pedra e saindo daquele lugar. Irmãos, não importa a situação difícil que nós estamos vivendo hoje, o que precisamos fazer é não desistir de conquistar uma vida plena e de vitórias em Cristo Jesus. Porque o que ele diz na sua palavra? Olha, eu estou indo para o Pai, e eu vou lhes enviar o Espírito Consolador. No mundo tereis aflições, porque vocês estão no mundo. Vocês não vão ser diferentes das outras pessoas. E eu me lembro aqui, isso me faz lembrar também uma outra história muito interessante sobre Asaf. Salmo 73, em que Asaf ele começa a fazer o que muitos de nós fazemos às vezes. Ele começa a comparar a sua vida religiosa, a sua dedicação a Deus, né, ao louvor, né, ao que ele fazia no templo com os ímpios. E ele começa a dizer o seguinte, olha, para ele mesmo, olha, por que os ímpios prosperam e eu não prospero? Né? Por que eles têm e eu não tenho? Se eu estou perto daquele que é o dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas. Eu creio que muitas vezes, muitos de nós fizemos já esse tipo de pergunta. E diz lá o verso, salvo engano, de número 17 ou 18, diz que aí então, depois de passar por um período pensando nisso, ele entra no templo e Deus mostra a ele qual seria o fim daqueles ímpios. Então aí ele entendeu. Muito bem. Então não desista, porque você está enfrentando um problema financeiro,
Não desista porque você teve um problema familiar. Não desista porque sobreveio uma enfermidade. Não desista porque houve algum outro tipo de problema, seja de que natureza for, porque Deus é o Deus dos impossíveis e Ele é capaz de resolver todas as coisas na nossa vida. Mas é preciso que para isso, como foi dito aqui no início, e eu agradeço a Deus por essa palavra que nós ouvimos aqui no início, tudo o que aqui está colocado, a grande maioria das promessas, elas são condicionais. E quem lembra aqui qual foi a primeira promessa? Né, sobre o filho, que é condicional. Quem lembra disso? Alguém lembra? Honrar o quê? Pai e mãe. Então essa foi a primeira promessa de Deus. Honre pai e mãe, para que tenha vida e vida em abundância. Então, se em algum momento da sua caminhada você teve algum tipo de problema, não se preocupe. Todas as coisas, como disse o pastor aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que nos sobrevêm são para o nosso crescimento espiritual, são para o nosso aprendizado. Então, irmãos, desistir não é a nossa solução. Como diz o apóstolo Paulo, nós devemos caminhar para frente e olhar para o alto, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Combati o bom combate e venci a carreira. Amém, irmãos? E eu fico imaginando, o próprio apóstolo Paulo é uma outra questão assim, até assombrosa. Eu me remeto àquela época, né, em que eu vejo lá Estevão sendo apedrejado, né? Estevão está ali sendo apedrejado, não está sentindo praticamente nada, ele já está vendo ali o trono de Deus, ele está vendo ali o céu aberto, mas ele está sendo apedrejado, e Paulo estava ali presente, ainda Saulo, né, de Tarso, com toda a sabedoria criada aos pés de Gamaliel, e ele estava ali olhando aquilo. E ele pede cartas para continuar perseguindo os cristãos. E quando ele vai pela estrada de Damasco, de repente um clarão acontece, ele é derrubado do cavalo, cai, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem tu persegues. Jesus de Nazaré. Então, vejam bem, o momento em que isso aconteceu, se eu me remeter para aquela época, o momento em que isso aconteceu, em que Paulo cai do cavalo, tem um clarão, o Paulo cai do cavalo, fica cego, né? Depois vai até aonde ele é direcionado, até a casa de Ananias, não é isso? E lá então ele é curado da sua cegueira. E o seu coração se enche de alegria ao compreender verdadeiramente o Evangelho, porque as escamas que o impediam de entender caíram por terra. Aí, imaginemos que 2 semanas depois, eu passe pela rua e veja Paulo pregando o Evangelho. Olha aí, irmãos. Paulo pregando o Evangelho. Aquele homem que perseguiu os cristãos, jogou vários cristãos na arena, aos leões, agora pregava o Evangelho. Pregava o nome de Jesus como
o seu único e suficiente Salvador. Então é algo realmente para se pensar, né? É algo para se considerar. Então, se em algum momento da sua caminhada cristã você pensou em desistir, eu diria para você que não é a solução. A solução é persistir. A solução é estar diante de Deus. A solução é buscar dentro daquilo que nós falamos aqui, dentro dessas verdades bíblicas. E eu poderia dizer que a Bíblia, no meu entendimento, ela poderia ser resumida num único versículo, que é João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, como disse o hino aqui, por ele e para ele todas as coisas foram feitas. Tudo é dele. Tudo é dele. Então eu não vou desistir, eu vou persistir. O que eu tenho que fazer é o seguinte, é buscar, dentro do meu entendimento, orar para que Deus me mostre aonde está o meu ponto de falha. Porque é exatamente aí aonde Satanás vai penetrar, vai entrar. Nós temos histórias de pessoas conhecidas. Por exemplo, eu trabalhei alguns anos na White Martins e nós tivemos uma história lá de uma pessoa que lidava com a área financeira da empresa, era gerente financeiro da empresa, e essa pessoa se envolveu numa situação tão tremenda de desvio de dinheiro dentro da empresa, e foi descoberto, e foi um escândalo tremendo, foi uma situação muito difícil para ele, para a família, né? Foi uma situação muito difícil. Mas por quê? Porque a fraqueza dele estava onde? No dinheiro. Então Satanás, ele vai atuar, o diabo, ele vai atuar exatamente na sua fraqueza. Aonde, né? Você apresenta a sua maior debilidade espiritual. Então, o que nós temos que fazer? É descobrir qual é ou quais são as nossas debilidades espirituais e procurar corrigi-las. Procurar nos aprimorarmos nesse sentido de corrigir, né? De fechar a brecha, de vestir a armadura de Deus completa, para que não fique nenhuma brecha, para que Satanás não possa penetrar. O que diz a palavra de Deus também lá em Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu leio uma parte desse verso, resistir a Deus. O que é resistir a Deus? É muita coisa, irmãos. Resistir a Deus é muito mais do que tudo que a gente falou aqui. Nós fizemos simplesmente um pequeno extrato da situação. Nós criamos um pequeno panorama, um pequeno cenário da situação que geralmente ocorre. Mas é muito mais do que isso. Então eu preciso me sujeitar a Deus, me sujeitar ao Evangelho de forma integral. Não existe Evangelho vivido pela metade. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem pagar o preço. Então eu preciso pagar o preço. Eu preciso carregar a minha cruz. E se eu não conseguir carregar sozinho, eu tenho que pedir ajuda ao Senhor. Mas eu preciso fechar todas essas brechas para que eu seja realmente um vencedor. E eu quero te fazer uma proposta nessa noite. Se em algum momento da sua caminhada cristã, seja hoje, seja ontem, no mês passado, você conseguiu encontrar uma pequena brecha, aonde Satanás possa ser introduzido ali.
e causar para você um problema qualquer de descontinuidade em relação à sua firmeza no Evangelho. Eu quero te convidar nesta noite para que você receba a oração da fé, para que você consiga, primeiramente, identificar, porque muitas vezes é difícil identificar, que você consiga identificar, e segundo, que você consiga resolver essa brecha, para que você viva a integralidade daquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu chamado. Então eu quero te convidar nessa noite para essa oração. Então, se você sente do Espírito Santo, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir o que foi dito aqui, se você sente no seu coração o desejo de receber essa oração, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Eu também estarei aqui à frente para receber essa oração. Vou pedir ao nosso pastor que faça essa oração, né? Eu também estarei aqui para receber essa oração, porque todos nós somos carentes. Eu gostaria, inclusive, antes dessa oração, de cantar um breve hino aqui que eu me lembrei. É um hino antigo, talvez nem todos conheçam, mas que diz o seguinte: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos pelo nome de Jesus. E clamamos pelo nome de Jesus, porque Ele nos ajuda a carregar a cruz. O pastor conhece esse hino, né? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E nos ajuda a carregar a cruz. A oportunidade está para você, meu irmão e minha irmã, que quer receber essa oração. Vem aqui à frente, nosso pastor estará orando. Oh, Jesus. Pai, o Teu Espírito Santo nos sonda nessa noite. E nós, como falamos, Senhor, no início, estamos aqui para sermos lapidados, para sermos trabalhados pela Tua palavra que vem nessa noite tirar de nós as brechas, as arestas, daquilo que ainda nos impede de viver uma plena confiança na Tua palavra. Brechas essas, Senhor, que muitas vezes se dão, como o nosso pastor aqui falou, naquilo que nós ainda temos debilidade, nas nossas fraquezas. E cada um de nós, na nossa particularidade aqui, queremos confessar essas fraquezas. Que Teu Espírito Santo agora sonde o nosso coração e encontre exatamente esse lugar da nossa vida, do nosso caráter, que ainda entristece o Teu coração, mas que nós cremos
A graça, essa graça superabundante tem poder para preencher. Porque a tua palavra nos diz que aonde abundou o pecado, aonde abundou a brecha, aonde abundou a falha, superabundou a graça do Senhor. Por isso nós confessamos o nosso pecado nessa noite. O pecado da omissão, o pecado da mentira, o pecado do orgulho, da soberba, da incredulidade, da maledicência, de saber fazer o bem, mas se negar a fazer, da falta de fé. Quantas vezes, Senhor, nós pecamos no pensar, nós pecamos no olhar, nós pecamos no tocar. Mas nessa noite nós queremos consagrar nossas mãos, consagrar nossos olhos ao Senhor. Quantas vezes emprestamos os nossos ouvidos ao pecado, mas hoje nós queremos consagrar nossos ouvidos ao Senhor. Queremos, tal como Davi, Senhor, sermos homens e mulheres segundo o teu coração, não perfeitos, porque não há perfeição em nós, mas homens e mulheres segundo o teu coração, homens e mulheres que se apressam ao arrependimento, que não permitem que o sol se ponha sobre a nossa ira, sobre o nosso pecado, sobre a nossa transgressão, mas homens e mulheres que se apressam ao arrependimento. Por isso, em nome de Jesus, finca essa palavra na nossa alma, enraiza essa convicção no nosso coração, porque assim como o salmista declarou, guardamos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, e assim sejamos amadurecidos, sejamos fortalecidos por essa palavra, em o nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, glória a Jesus. Amém. Deus continue usando nosso amigo, nosso pastor, por essa palavra abençoada, que Deus continue ainda ministrando ao nosso coração. Queridos, nós vamos ter o nosso momento do ofertório, e eu queria que você, antes de ofertar ao Senhor, antes de nós adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas, lembrar que esse final de semana, especificamente, excepcionalmente, esse final de semana nós não teremos a EBD, exatamente porque amanhã a gente está partindo lá para o nosso retiro Metanoia. Hoje, né, por isso talvez um pouco menos de pessoas aqui presentes, porque o pessoal só tem hoje para poder se organizar aí, preparar tudo, algumas pessoas, né, se arrumando a mala, e amanhã vai ser um dia maravilhoso na vida daqueles irmãos e irmãs que estarão lá participando, né, passando como retirantes, e outros trabalhando, né, a maior parte trabalhando. Temos aí 15, praticamente quase 15 pessoas trabalhando e 4 retirantes que vão viver o retiro amanhã. Então, domingo estaremos aqui de volta, contando, compartilhando nossas experiências, tanto lá em Campo do Coelho, quanto... Campo do Coelho vai ter o culto da manhã, né, para aqueles que não estarão no retiro, mas à noite nós teremos aqui o pessoal que vem do Metanoia, compartilhando seus testemunhos, pessoal que vai trabalhar e que vai também participar do retiro. Então, vocês que vão estar aqui em Friburgo, ore por nós. É um lugar assim, é um final de semana com muita batalha espiritual. A gente sabe, né, como o pastor Zé Mauro muito bem pontuou aqui, há uma batalha e um enfrentamento das trevas querendo impedir que o reino de Deus avance. Mas nós não desistimos, amém? Nós persistimos, e persistimos com ações de oração, de consagração. Então eu tenho certeza que vai ser tremendo em nome de Jesus. Nós vamos ofertar ao Senhor. Coloque a tua oferta diante de Deus agora, o teu dízimo, se você vai ofertar, vai dizimar. Consagre ao Senhor agora em nome de Jesus. Pai, nosso coração é teu, nossa vida é tua. E entendendo que o nosso coração e vida sendo teus, tudo que temos é do Senhor.
tudo que recebemos de Ti, como a própria vida, os dons, os recursos, nós queremos devolver para Ti. Sabemos que o Senhor confiou a nós como mordomos do reino do Senhor. Confiou tudo que somos e tudo que temos. Sementes chegaram na nossa mão, recursos, habilidades, e uma forma simbólica, Senhor, de consagrarmos e devolvermos tudo isso para o Senhor, é fazendo bom uso disso no reino do Senhor. Como muitos irmãos e irmãs que ministram seus dons nessa casa, outros que ministram seus recursos nesta casa, que dedicam parte do seu tempo a esse ministério, nós queremos, com tudo isso, declarar que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Por isso eu abençoo, como anjo desta igreja, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, as finanças da Tua igreja. Queremos declarar que os portões, os celeiros, as comportas do céu sejam abertas na vida dos Teus filhos. Aqueles que estão passando, Senhor, por momentos de crise, de dificuldade, nós com essa atitude também queremos declarar que isso não nos impedirá, Senhor, de continuar semeando no Teu reino, mas cremos que o Senhor é fiel à Sua palavra para cumpri-la nas nossas vidas. Então, declaramos prosperidade, declaramos providência divina na vida dos Teus filhos, na vida da Tua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, nesse momento, Senhor, de oferta, de entrega, de doação, recebe aquilo que estaremos oferecendo ao Senhor com toda a gratidão da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar aqui, enquanto os irmãos vêm ofertar, eu queria chamar a minha esposa, e ela vai estar falando aí sobre o Dia da Beleza, né, que já está agendado, não está? Dia 16. Compartilhar com os irmãos mais algum aviso, e depois fazendo a oração final. Amém? Graça e paz, queridos. Nós teremos um encontro no dia 16 agora desse mês, ali em Campo do Coelho, a partir das 9 horas da manhã. Então nós vamos ter a limpeza de pele, vamos ter as unha de gel, e vamos ter corte também nesse mês, corte de cabelo. Então sempre é uma bênção esse tempo, porque não é só o dia da beleza. Além das mulheres ficarem belas, serem transformadas por um dia em Cinderela, temos um tempo de unidade, de compartilhamento, um tempo de amizade, então é maravilhoso. Participe desse dia. Já temos alguns agendamentos, algumas pessoas já estão procurando a irmã Alessandra, outras estão me procurando para agendar. Então, se você quiser garantir a sua vaga, não demore. Amém? Então, nós vamos terminar esse tempo maravilhoso em que estivemos cultuando ao nome do Senhor. Tivemos muitos desafios essa semana, absorvemos a palavra do domingo e fluímos na vida de muitas pessoas. Se você me perguntar, eu tenho muitos testemunhos essa semana para te passar, daquilo que o Senhor fez, da forma em que Ele tem nos usado para canalizar essa bênção que tem nos alcançado. Temos alcançado a muitos com essa bênção, e é maravilhoso. Maravilhoso poder adentrar em casas onde a obscuridade está presente, mas através da presença de Deus, Ele tem transformado ambientes. E temos sido canais de bênção nestas casas, nestas vidas, e isso todos os dias nos surpreende, porque a bênção dEle é soberana sobre a vida daquele que busca. Amém? E vamos continuar vivenciando essa palavra que hoje nós ouvimos. Vamos continuar praticando essa palavra, buscando essa fragilidade. Hoje eu ainda conversava com uma pessoa e falava exatamente isso. O problema nunca estará em Deus, sempre em nós.
Então, sempre olhamos para dentro. Eu ainda falei para ela, eu me habituei a viver dessa forma através de todo entendimento e maturidade através da palavra. Então, todas as dificuldades externas, eu falo com o Senhor, aonde está a minha falha? Sempre olhando para dentro. Glória a Deus por essa palavra, pastor. Só para corroborar o que a pastora está falando, no domingo, foi domingo, né? Hoje é quinta. No domingo a gente ministrou aqui, tivemos um momento profético, declarando que Deus nos daria a oportunidade de, naquela noite ainda, ou no dia seguinte, de nós fluirmos aquilo que Ele tinha liberado sobre a nossa vida no domingo. E quando eu peguei o celular aqui, depois na finalização do culto, e tinha uma mensagem do Rafael, a prima dele tinha falecido, e o marido também, os dois foram assassinados, né? E no dia seguinte eu tinha que fazer, fui convidado a fazer o velório. Aí você imagina, né? Muitos descrentes, muitas pessoas afastadas, estava lotado o velório lá em Campo do Coelho, tinha muita gente. E aquilo que eu liberei aqui naquela noite, eu fui o primeiro a viver na segunda-feira de manhã. E aí ele ficou constrangido, porque era minha folga, né? Segunda-feira geralmente eu tiro para descansar. Eu falei assim, Nina, não. Pelo amor de Deus, eu quero nessa oportunidade, estaremos lá e a gente vai fluir a palavra que Deus tinha liberado. Quando foi também, acho que no dia seguinte, a Alessandra compartilhou comigo, né, que Deus tinha incomodado, dado a direção para ela, de falar algo para a mãe dela, e ela entendeu que era aquela direção do culto anterior, como a minha esposa também, que foi aí assumir um compromisso a semana inteira, diante de uma situação que veio, né, parar nas mãos dela, e em tudo isso eu vejo assim, né, Deus nos dando a oportunidade de fluir aquilo que Ele tem semeado na nossa vida. E eu ainda falei que não sejamos como o mar morto, porque essa palavra, por exemplo, de hoje, né, que a gente recebeu, se ficar só na gente, ela morre. Então eu preciso compartilhar, eu preciso deixar essa palavra ecoar para a vida de tanta gente que a gente vai se encontrar amanhã, sábado, domingo, e é isso que vai atraindo mais ainda a glória e a unção de Deus através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra. Te louvamos porque todos os dias temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e buscarmos todas as nossas fragilidades para crescermos e fluirmos a Tua presença aonde estivermos. Nós te louvamos, Senhor, porque nesta semana vivemos um tempo de morte, um ambiente de morte, e temos levado a Tua vida. E através desta presença, temos visto, ó Deus, o fluir da glória de Deus. Temos visto a manifestação da glória de Deus. E quando pisamos neste ambiente, a vida do Teu Espírito tem fluído sobre as nossas vidas e tem emanado sobre outras vidas. Vidas, Senhor, que estavam estáticas, que estavam paralisadas, que estavam em iminência de morte, receberam dessa vida, receberam dessa presença, e este ambiente, estas vidas, Senhor, têm recebido da mudança plena do Teu Espírito Santo. E nós somos gratos, ó Deus, por esta palavra, que todos os dias nos dá oportunidades de mudança, de crescimento espiritual, de maturidade cristã. Pai, muito obrigada, porque muitas pessoas têm saído, Senhor, dos aguilhões, têm saído, Senhor, da paralisia, têm saído, Senhor, das dificuldades, das dores, dos traumas, e têm vivido, Pai, um ambiente de vida. Como hoje eu pude ouvir também desta palavra. Tenho vivido vida sobre a minha vida, tenho orado, tenho recebido de Deus direções
Nada mais nos completa, Senhor, a não ser a direção que vem do céu. E esta direção está sobre nós, a tua nuvem está sobre as nossas cabeças. E temos, Senhor, em todo tempo feito questão de caminhar debaixo desta nuvem, debaixo da tua direção, debaixo do teu posicionamento. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado sobre nós. E oramos, ó Deus, sobre este tempo de metanoia, sobre este tempo em que mais crescimento virá sobre a tua igreja. E em nome de Jesus, profetizamos que estas vidas, Senhor, que estarão naquele lugar, naquele projeto, vivam essa intensidade, porque o Evangelho é intensidade de vida, intensidade de graça. Por isso queremos dessa intensidade sobre a vida da tua igreja. Queremos viver desta intensidade todos os dias da nossa vida. Muito obrigada, Senhor. E em nome de Jesus te pedimos, livra-nos das batalhas espirituais, livra-nos das guerras espirituais, ó Deus, que de alguma forma nos visitam, mas queremos estar cheios da tua presença, para sempre, Senhor, estarmos de pé diante da tua vontade. Queremos dizer sim ao teu Espírito todos os dias, e a palavra de hoje é persistência. Bendito o homem que persiste na vontade plena do Espírito, que entende que precisa passar pelo processo de crescimento, que precisa passar pelo processo de superação e permanência, para então, Senhor, estarmos firmes diante daquele que nos chamou. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua força e pela tua presença. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do nosso melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, sejam essas bênçãos sobre mim, sejam sobre ti e sobre toda a família de Deus nesta terra. Que todos digam amém e amém. Glória a Deus. Até domingo, se Deus quiser, estaremos aqui para receber os testemunhos que viveremos nesse final de semana em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus te abençoe também rica e abundantemente para a glória de Deus.